Muita gente pensa que a Bíblia foi inventada pela igreja ou definida por um concílio qualquer. Mas a verdade é que os livros bíblicos, eles foram reconhecidos como inspirados por Deus, não escolhidos, porque já eram aceitos e usados como palavra de Deus desde o início, tanto pelos judeus quanto pelos cristãos. Vamos entender um pouquinho agora como que esse processo aconteceu tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e por que nós podemos confiar plenamente no cânon que temos hoje nas nossas mãos. Primeiro é que o cânon do Antigo Testamento ele já estava consolidado séculos antes de Cristo. Os judeus reconheciam 3 divisões principais, né? Que é a lei, a Torá, os profetas, que é o Nivim, e os escritos, que é o Ketuvim. Jesus e os apóstolos eles citavam essas 3 seções como escritura inspirada. Nunca questionaram o cânon judaico. Por exemplo, em Lucas 24:44, Jesus menciona a lei de Moisés, os profetas e os salmos, ou seja, o cânon hebraico completo. É importante destacar que os livros apócrifos, como Tobias ou Judite, que aparecem em algumas bíblias católicas, nunca fizeram parte da Bíblia hebraica e nunca foram reconhecidos por Jesus ou pelos apóstolos. Segundo, é o cânon do Novo Testamento, que foi sendo reconhecido gradualmente nos primeiros séculos da igreja, à medida que os livros circulavam entre os cristãos, né? Os livros e as cartas, enfim. Os critérios usados pelos pais da igreja para confirmar se um livro inspirado eram basicamente 3. Primeiro é a apostolicidade, que foi escrito por um apóstolo ou por alguém próximo deles. Segundo é a ortodoxia. O conteúdo está em harmonia com os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. E terceiro é o seu uso universal. Ele foi aceito, esse livro, essa carta, foi aceito e usado pelas igrejas espalhadas por todo o mundo antigo. Por isso, os evangelhos apócrifos e gnósticos, como por exemplo o evangelho de Tomé, o evangelho de Judas, eles foram rejeitados. Surgiram bem depois com doutrinas estranhas e sem ligação apostólica real. E o terceiro é que o cânon não foi imposto. Um ponto importante é que a igreja não criou o cânon, ela apenas reconheceu os livros que o próprio Deus inspirou. O critério não foi voto, não foi política, não foi opinião de homens, mas testemunho histórico, uso litúrgico e confirmação doutrinária. O Concílio de Cartago, no ano de 397 depois de Cristo, apenas reconheceu formalmente que a igreja já usava há mais de 300 anos os 27 livros do Novo Testamento, por exemplo. E, para finalizar, a Bíblia ela não foi forjada por homens, mas ela foi inspirada por Deus e reconhecida ao longo da história como sua palavra viva e eterna. Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva e milhares de manuscritos confirmam isso. E hoje nós temos o privilégio de ter essa mesma Bíblia em nossas mãos, completa, preservada e poderosa.